Nesse vídeo falaremos sobre endereços IPv4 e a sua estrutura de endereçamento. Também abordaremos uma operação chamada end lógico. Os endereços IPv4 são estruturados em uma sequência de 32 bits e esses endereços eles estão presentes nos cabeçalhos dos pacotes IP. Dentro do cabeçalho nós temos dois campos, o endereço da origem do pacote e o endereço de destino do pacote. Esses endereços, quando chegam, esses pacotes, quando chegam a um roteador, o roteador vai observar esse endereço, verificar a tabela de roteamento e determinar em qual interface ele vai colocar aquela mensagem. No host final, o host vai verificar se aquele endereço é um endereço compatível com os endereços que ele pode processar. Em caso positivo, ele vai processar o pacote. Caso o endereço não seja compatível com um dos endereços que essa interface possa processar, ela vai descartar o pacote. Essa sequência binária de 32 bits que aparece no cabeçalho, ela é representada para os humanos em formato decimal. Então, o que normalmente nós temos é uma estrutura assim. Eu vou ter um valor numérico, ponto, um valor numérico, ponto, um valor numérico, ponto, um valor numérico, na base decimal. Cada uma dessas casinhas, ou cada um desses campos, nós chamamos de octeto. Então, os primeiros 8 bits pertencem ao primeiro octeto, os 8 bits seguintes ao segundo octeto, os bits seguintes ao terceiro octeto e os últimos bits ao quarto octeto. Além do endereço além do endereço IP, nós temos um outro elemento que é a máscara de subrede. A máscara de subrede vai identificar qual porção desta sequência binária identifica a rede e qual porção desta sequência binária identifica os hosts. A porção que identifica a rede, ela não vai mudar para nenhum dos dispositivos ou para nenhum dos endereços desta subrede. Já a porção que identifica o host precisa necessariamente mudar para todos os endereços. E aí a gente ainda tem alguns endereços que são reservados. O primeiro endereço ele precisa identificar, ele é o identificador da rede, o último endereço é o identificador de broadcast. E o que estiver entre o endereço de rede e o endereço de broadcast são o que a gente chama de endereços unicast, que são os endereços que podem ser atribuídos a uma interface de rede. Então vamos verificar aqui. Imaginemos que nós temos esta máscara de subrede. Essa máscara ela vai identificar qual sequência binária vai identificar a rede e qual sequência binária vai identificar o host. Vou converter o IP para o binário, em seguida vou converter a máscara para o binário. Veja que a máscara ela tem uma sequência em que os primeiros bits eles necessariamente são ligados, então eu vou ter um bit ligado, pelo menos um, e uma vez que eu desligar esse bit, todos os bits seguintes são desligados. Aonde na máscara de subrede eu tiver o valor binário 1, este valor identifica a rede. Então, esses campos em amarelo, eles vão identificar qual é a porção de bits que identifica a rede. E essa porção de bits precisa ser igual para todos os endereços desta subrede. A sequência seguinte é uma sequência que vai identificar os hosts, e essa porção de host precisa mudar para todos os dispositivos da rede. Então, uma vez que eu descobri qual é a porção de bits que identifica a rede, agora eu consigo saber qual é o identificador da rede. Esse identificador da rede é utilizado pelos roteadores para fazer verificação na tabela de roteamento. Então, a tabela de roteamento contém endereços de rede, identificadores de rede, e o roteador
usa essa tabela para tomar decisões sobre encaminhamento de pacotes. Então ele vai decidir se um pacote ele será encaminhado para uma ou outra interface a partir do endereço de rede. Então, esse endereço ele é utilizado nos roteadores, não pode ser atribuído a nenhuma interface de rede. O primeiro endereço, então, é o identificador da rede, aonde eu mantenho a sequência binária do endereço P na parte da porção de rede e a porção de host é sempre zero. Esse é o identificador da rede. O que é o broadcast? Broadcast é um endereço que é utilizado para algumas comunicações na rede em que todos os dispositivos vão receber e processar aqueles pacotes. Então, mensagens encaminhadas para broadcast são encaminhadas para todos os dispositivos de uma determinada subrede. Qual é o endereço reservado para broadcast? É o último endereço dessa rede. Então, pegando a sequência binária da porção que identifica a rede, eu mantenho a mesma sequência e eu vou ligar todos os bits onde na máscara de subrede está zero. Então, para a rede, essa sequência é zero, para broadcast, essa sequência é 1. Aqui eu tenho o valor em decimal, estou convertendo o binário para o decimal. Nenhum desses dois endereços pode ser atribuída a um host. Quais endereços, então, pode ser atribuídas ao host ou a uma interface de rede? Então, o primeiro endereço que pode ser atribuído a um host é exatamente o endereço de rede mais 1. Então, eu vou ter o endereço de rede, vou ligar o último bit, e aí eu tenho o endereço de rede mais 1. E o último endereço que pode ser atribuído a um host é o endereço de broadcast menos 1. Então, se eu tenho o endereço 84.239.200.191, o último endereço atribuído a um host é o endereço 190. Esses endereços de host, eles são o que a gente chama de endereços unicast. Os endereços unicasts devem ser atribuídas única e exclusivamente a uma interface de rede dentro da subrede. Você não pode ter dois endereços, duas interfaces de rede que respondam pelo mesmo endereço IP. Se acontecer isso dentro da tua subrede, você vai ter um comportamento anômalo. De vez em quando a rede vai funcionar, de vez em quando a rede não vai funcionar. Como funciona o end lógico? Vem um pacote para o roteador, esse pacote tem um endereço de destino. O endereço de destino, ele é comparado com o endereço da tabela de roteamento. Então, vamos imaginar que eu tenho o endereço 175.91.172.270. O roteador vai fazer uma operação chamada end lógico, então eu vou colocar aqui o endereço em binário e a máscara de subrede em binário. Essa máscara é muito importante. A máscara ela também é configurada no protocolo de roteamento para o roteador ou para o protocolo de roteamento saber qual é a porção que identifica a rede e qual é a porção que identifica o host. Então, uma vez que chega um pacote com um determinado endereço IP, o roteador vai fazer uma operação chamada end lógico. Esse end lógico vai identificar qual é a porção que identifica a rede e o roteador vai então identificar qual é o endereço de rede e aí vai verificar a tabela de roteamento para saber qual é a interface que vai receber a mensagem. Então, o roteador faz a operação end lógico. Como funciona essa operação? Quando no endereço IP eu tiver o bit 1 e na máscara de subrede eu tiver o bit 1 também, então o resultado do end lógico vai ser 1. Esse resultado vai ser compatível com o endereço de rede, tá? Então, você pode verificar que aqui vai ser 1. Se não, todos os valores vão ser, se não, o valor vai ser 0. Se em um desses campos, seja no IP, no endereço IP, seja na máscara de subrede,
Se um desses campos tiver o valor zero, então o resultado do endilógico vai ser zero. Na prática, a gente pode fazer essa operação de uma forma muito mais simples. Se você observar o octeto e verificar que o octeto é 255, então você vai repetir este valor em decimal, tá? E se na máscara de subrede o valor for zero, então o endereço de rede será zero. O que você vai ter que fazer? Uma operação no octeto em que o bit, em que o valor da máscara é diferente de 255 e diferente de zero. Bom, o resultado do end lógico vai me dar, então, o endereço de rede. E aí, o endereço de broadcast? Para o endereço de broadcast, basta você repetir o endereço de rede, o endereço IP na porção que identifica a rede, lá da máscara, e ligar os bits aonde na máscara o bit está zero. Vamos verificar. Então, aqui você vai ligar a porção em que na máscara de subrede você tem o valor zero. Trazendo, então, a partir da operação end lógico, nós também conseguimos determinar qual é o endereço de rede e qual é o endereço de broadcast. Trazendo para o decimal, nós temos o endereço 175.91, veja que mantém o mesmo endereço da subrede, aí você vai ter zero no último campo, e o que a gente precisa fazer? Uma operação para determinar qual é a sequência, qual é o endereço de rede. Então, aqui, ele foi compatível, foi parecido, foi igual ao endereço de rede, tá? E o endereço de broadcast, a gente liga todos os bits. Agora, vamos fazer uma alteração aqui, eu vou colocar 173. Para o 173, nós temos um endereço de rede que é um pouquinho diferente, ó, liguei um bit. Porém, o endereço da rede, o identificador da rede, que é o resultado do end lógico, não vai mudar. E o resultado do broadcast também não vai mudar, tá? Porque a gente vai ter sempre a mesma sequência, né? Por causa da máscara de subrede, tá? Então, o endereço de rede não muda e o endereço de broadcast não muda. O que vai mudar são os endereços que estiverem entre o endereço de rede e o endereço de broadcast, que são os endereços unicast. Vamos fazer uma operação, vamos pegar um novo endereço IP. Então, agora eu tenho o endereço 179.187.189.108. Com a máscara 255.255.252.0, eu vou ter na máscara de subrede o primeiro e o segundo octeto ligados, e o terceiro octeto eu vou ligar apenas os 6 primeiros bits, certo? Vamos mudar essa máscara, porque essa máscara é igual à máscara anterior. Bom, agora 224. Tendo a máscara 224, a gente vai ligar o último octeto, porque ó, primeiro, segundo e o terceiro octetos, eles se mantêm, eles estão ligados. Então, eu vou repetir esta parte do endereço. Então, vamos ver a máscara. Trazendo o 224 para o binário, nós vamos ter os 3 primeiros bits ligados. Então, esta porção é a porção que vai identificar a rede, e eu vou desligar esses bits, esses 2 bits, para encontrar o identificador da rede. E eu vou ligar toda esta sequência para identificar o broadcast. Vamos ver o endereço de rede. Mudamos somente o último octeto e vamos ver o endereço de broadcast. Desligamos, ligamos o último octeto, ligamos todos os bits na porção da máscara. Esta é a operação que é feita usando números binários, porém é possível fazer esta operação sem passar pelo cálculo binário, sem passar pelas operações binárias. Isso pode ser feito usando o que nós chamamos de
números mágicos. Aqui nós apresentamos a estrutura do endereço IP, nós mostramos como é feito o cálculo de endereço de rede, de endereço de broadcast, e descobrimos quais são os endereços IP unicast, o primeiro endereço unicast, o último endereço unicast. A gente pode encontrar todos os demais variando os bits entre o primeiro e o último endereço unicast da rede, então é fácil fazer isso. No entanto, nós fizemos essa operação usando números IPs binários. É possível fazer essa operação utilizando endereços, números decimais, sem passar pela aritmética binária. Essa conta, esse cálculo, usando o que a gente chama de números mágicos, nós trataremos em um próximo vídeo.